Bom dia, boa tarde, boa noite, negociadores. Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu tô aqui com a minha querida Manu. Só chamo de Manu, não tem como. Eu queria poder chamar. Tem não. Não tem. Engraçado que está no meu celular Manu e um coraçãozinho. Olha. Eu quero que ela se apresente pra vocês, que ela fale um pouquinho da história dela. Manu é uma mulher incrível. Além de fazer família, faz também consumidor. Me trouxe uma visão totalmente diferente, que eu já vou começar o podcast falando, que eu acho que foi o que a gente conversou e que eu venho conversando com outras pessoas dessa história de eu só faço consumidor, eu só faço família, eu só faço divórcio se o divórcio for consensual. Então eu gosto dessa ideia e da maturidade que algumas pessoas que têm mais tempo de advocacia traz de dizer, olha, eu faço isso, mas eu também tenho que fazer aquilo, porque antes de qualquer coisa eu sou advogada. E se eu sou advogada, eu vendo os meus serviços. Isso. Então se apresente, por favor, que o pessoal quer lhe conhecer. Eu já lhe conheço demais. Então, Graça, é um prazer estar aqui com você e poder passar um pouquinho da minha experiência, da minha vasta experiência, né? Porque a gente está sempre aprendendo o dia a dia da gente, da correria, de fórum, de OAB, de tudo. A gente está sempre aprendendo. Eu sou advogada civilista. E comecei a advogar não, na verdade, a trabalhar com direito em escritório. Né? Eu era secretária no escritório. Ai, que legal. Fiz um curso de letras, sou formada em letras e depois eu entrei como portadora de diploma para fazer direito. E no escritório eu era estagiária, na verdade, e coordenava uma equipe de estagiários. A responsabilidade. estagiária. Quando eu digo que a mulher já era do curso, já disse, não, peraí, que agora eu vou coordenar os estagiários. Exatamente. Aí eu coordenava os estagiários e alguns advogados. Na área civil, né? A gente trabalhava muito com recuperação de crédito bancário, busca e apreensão, enfim. E aí começou a despertar em mim aquele desejo que eu acho que já era antigo. Porque a gente já tem um perfil, na verdade. E a vida vai lhe dando... Vai lhe moldando. Vai lhe moldando, vai dizendo assim, observa isso aqui, eu acho que tu tem que ir por esse caminho. E aí eu fui seguindo, né? Deus foi me guiando. E hoje eu tô aqui, sou advogada civilista, trabalho hoje na área de direito consumidor. Eu sempre trabalhei mais na área da justiça comum, né? Com demandas de contratos, enfim, recuperação de crédito. Mas a vida deu uma guinada novamente e eu fui para o direito do consumidor no juizado. Porque direito do consumidor não é só feito no juizado, a gente sabe disso. Sim, com certeza. Né? Mas especificamente com o juizado, no juizado, com a carteira da empresa que eu trabalho, que é a TAP. A TAP a gente começou fazendo a nível Nordeste e depois com o PJE em cada estado, a gente ficou só em Pernambuco. Então, hoje eu advogo para a TAP, aqui é uma companhia aérea, em Pernambuco. Tá? Além da Oi e da Claro, tá certo? E aí, mas como eu disse logo no começo, que a vida dá uma guinada, eu sempre tive cliente impressionante, eu sempre tive cliente de direito de família, sempre, desde que eu me formei. Nunca fui atrás, mas sempre chegou pra mim cliente de direito de família. E talvez eu tinha esse perfil e nem sabia, né? E a vida foi construindo essa questão aí ligada ao direito de família. E eu faço direito de família, sucessões e direito consumidor. É isso. Caramba, e é tão interessante, Manu, porque assim, eu já tu sabe que eu fiz um mestrado em Portugal e já tive vários problemas com a TAP. E a TAP é uma companhia aérea que é muito interessante porque ela tem a tendência a fazer acordo, né? Tem. É uma das Agora empresas. é de época. De época. Porque as empresas, eu acho que elas dão uma estudada no mercado e dão uma estudada aí no que está acontecendo no movimento. Por exemplo, como eu atuo com a TAP, eu tenho muito conhecimento na área de aviação. A Azul era uma empresa que fazia muito acordo, uma avalanche de acordo. Eu estava até conversando com Camila lá fora. E, de repente, a Azul parou. Por quê? Aí vai da política de cada empresa. Isso eu aprendi quando eu trabalhava em escritório. A gente trabalhava com vários bancos. Tá? A gente trabalhava com Bandep na época, Bandep, Banco do Brasil, Santander, que na época era real e virou
Santander. Minha mãe fala muito sobre todos esses Pronto, bancos. isso. E aí, cada banco, ele tem uma política, como cada empresa de aviação tem sua política, e ela vai estudando o mercado e os problemas que vão acontecendo. Aí agora, por exemplo, a Azul, eu soube que ela deu uma fechada para acordo, mas era maravilhosa. Era uma das melhores. Eu adorava os vouchers. Porque como eu tinha que viajar, eu adorava os vouchers. A TAP, quando eu tive problema, eu adorava os vouchers. E aí foi o que eu disse pra Camila, a importância de você ter um advogado que realmente é um advogado adequado pro caso. Um advogado civilista. Porque, assim, eu já tive situações de ter advogados que estavam advogando pra mim, porque eu tava lá, que não eram da área. Nem era questão de ser iniciante. Era aquele que pegava tudo que eu digo, todas as áreas. Generalista, que ele pegava tudo direito e dizia que sabia de tudo. Tudo, que a gente sabe que não dá pra ser assim. Não. Eu brinco sempre que quem é civilista geralmente tem um pezinho em família, tem um pezinho em contratos, porque a gente estuda tudo de civil. Civil é um muito abrangente. Mundo, exato, é um mundo. Então, assim, não dá pra gente também pensar. Mas, por exemplo, imobiliário, eu já não. Já é um ramo que já... Não faz a minha vibe. Uhum. Eu tenho conhecimento, mas eu não tenho um conhecimento suficiente para dizer assim, não, eu vou atuar na área de imobiliário. Pouca coisa. Isso já deixa um ensinamento, Manu. Isso. Porque aquilo que você não consegue fazer, você faz parceria. Exatamente. E aí é onde eu volto para te fazer a pergunta. Você já conversou comigo em alguns momentos e disse a importância de estar dentro da OAB, que é a casa do advogado. Durante muito tempo, esse ano eu vou completar 5 anos, é por isso que eu inventei os podcasts, os eventos e tudo. Eu disse que é um evento, para mim, é um marco histórico. Vou completar, vou conseguir deixar de ser jovem advogada, que eu, diferente de muita gente, carrego com orgulho. Porque eu vejo muita gente carregar com tristeza, eu carrego com orgulho. De jeito nenhum. Porque eu tenho desconto em tudo que é evento. Eu adoro isso. Simplesmente. Eu tenho desconto em tanta coisa. E eu adoro. Até quando tem assim os shows mesmo, após um carnaval, anuidade, tudo eu tenho desconto. E eu procurei utilizar os 5 anos para fomentar a minha advocacia. Maravilhoso. Então, você é empreendedora. Nata, sempre fui. Desde os 12 anos eu trabalho. Tem isso também, o advogado, veja. Existem perfis de advogado. Exato. Existe o advogado que ele nasceu para estar no computador o dia inteiro. É o COU. É aquele que fica redigindo ali. Tem um advogado que ele é aquele do fórum, que ele é de despachar, que ele é de fazer audiência, que não tem vergonha, entendeu? Então, assim, existem os perfis. Não é porque você... advogado... Primeiro que você não vai atuar em todas as áreas e depois você vai ter o seu perfil, você vai ter que direcionar a sua carreira, saber, lhe conhecer, é autoconhecimento. É isso que eu digo, não dá pra gente querer no início, no primeiro ano, dizer assim, olha, eu vou fazer só essa área, vou comprar tal curso, aí tal curso diz que eu vou ganhar 10k, 15k, 50k em um mês, eu acredito... Todo milionário. Todo não é milionário, tá? Não tô criticando aqui ninguém específico, mas eu tô dizendo muito, isso, né? Porque eu tô puxando a jovem advocacia pra realidade. Eu quero fazer uma jovem advocacia até o final do ano, mostrando a realidade. Gente, é possível ganhar dinheiro. Eu fui surpreendida semana passada, minha tia fez assim, minha filha, será que você acredita mesmo em algum advogado que chegue a ganhar, sei lá, 50 mil, 100 mil por mês? Eu olhei pra minha tia e disse, tia, eu conheço gente que ganha 200 mil, eu conheço gente que ganha milhões por mês. Então, assim, é possível. Agora, nada de um dia pra noite. E eu entendi, conversando com você, conversando com outras pessoas, 2 grandes coisas que eu sempre passo em alguns podcasts. Primeiro, engula o ego. É a primeira coisa que você tem que fazer. Total. Engula o ego, comece a andar com pessoas mais velhas, comece a frequentar a sua casa. Por quê? Principalmente nos primeiros 5 anos. Porque você precisa aprender com as pessoas mais velhas. Todo dia, da mesma forma que você aprende comigo, eu aprendo com você. Porque você me traz a experiência do tempo, do fórum, e eu posso te trazer a experiência agora de um marketing, de algo novo. Aí você me pergunta, Manu, quando tu se formou, de quando tu se formou e tirou a OAB pra cá, o que é que mudou? A experiência. A experiência é tudo, porque a gente que está no dia a dia, naquela correria, no começo, a gente vive uma utopia, né? Vai fazer justiça. Vamos fazer justiça, vamos gritar, vamos dar olha, eu sou suburbana.
Não, vou no juiz. Semana passada, não homologaram meu acordo e colocaram lá um despacho. Eu até fui pro Instagram. Colocaram um despacho que eu não podia colocar, como se o acordo fosse ilícito. Mas eu cheguei na vara e aí eu comecei a falar com o magistrado. A minha sorte é que ele era do interior, que eu não vou citar o nome dele. Ele era do interior. E ele foi muito calmo. Porque eu falei tudo pra ele. Eu juro, olha, tá aqui o print da conversa. No final de tudo, ele fez assim: doutora, eu entendi. Foi muito engraçado, assim. Ele esperou eu falar. Eu entendi que seu acordo foi lícito. Mas tem advogados que, como tem a procuração de plenos poderes, faz de qualquer forma. Então, eu tinha que dar esse despacho. Não foi para a senhora, foi para o geral. Agora, já que eu lhe conheço, que a senhora está com tantas demandas aqui sobre isso, eu já sei. Então, a senhora peticiona um print da conversa. É importante estar na OAB, conhecer as pessoas, estar dentro do fórum. Eu tenho um certo tempo de OAB. Antes eu só fazia... eu só estava na comissão dos juizados, tá? E depois aí Deus me honrou. Eu acho que é o trabalho, né? Deus dignifica o suor do seu trabalho. Sim. Nada é construído sem trabalho. Você dormindo em casa, essa vida aí não existe. Eu digo sempre, o plantio ele é certo, mas você tem que plantar. Se você não plantar, você não vai colher. Exatamente. Então, hoje eu estou como conselheira da OAB e, graças a Deus, eu sempre fiz tudo para melhorar o ambiente da advocacia, sabe? Sempre pensei, poxa, como é que eu posso melhorar onde eu estou? Onde é que eu estou? No juizado? Então, o que é que eu posso fazer para melhorar esse ambiente? O que é que a gente pode lutar aqui em favor da nossa classe, em favor dos nossos colegas? Que tem muita gente que trabalha no escritório, tá ali o dia todo, chega de 7 horas da manhã, que a primeira audiência no juizado começa às 7h30, 7h40, e sai às 7 da noite, que é quando o juizado fecha. Exato. E não é fácil, correndo de um lado para o outro naqueles corredores, entrando e saindo. A pauta da TAP teve uma época que era extensa demais, de fazer muita audiência. Não tinha só eu, tinha outras pessoas trabalhando comigo. Hoje deu uma enxugada por conta das conciliações nessa pré-conciliação. Que às vezes os escritórios entram em contato e faz o acordo. Exato. Enfim, e se enxuga muito a carteira. Mas eu já tive uma carteira extensa de pauta de audiência, de estar correndo de um lado para o outro. E chega no final do dia, você está morta de cansada. Até porque fazer 12 audiências por dia, por mais que seja juizado, é pesado. É pesado, até porque a gente tá eu como réu ali, eu tô como réu demandado. Teve um caso que eu tive que escutar, eu não podia falar nada, porque a situação não cabia, eu não podia falar nada. O cara, ele simplesmente comprou uma passagem para ir pro velório do pai. Comprou de manhã para viajar à noite. E a empresa cancelou o voo dele. O que é que eu podia fazer? Nada. O velório era no outro dia. Imagina essa pessoa chega na frente, porque ali é a oportunidade que ele tem de despejar toda a raiva, toda a frustração dele para a empresa. Ali eu estou representando a empresa. Sim. Ele não entende que ali eu estou representando. Não. Eu não sou a empresa especificamente. Exato. Mas, enfim... a gente passa por esse tipo de situação em que você tem que se calar. E aí, como eu estava falando, no começo da advocacia, a gente vai muito naquela utopia de fazer justiça, de querer falar tudo, de querer brigar, de querer... Porque eu sempre tive em mente que advogado tem que ser brigão. Não, e tem que ser, é da justiça. Eu não tinha esse do ser brigão, mas eu tinha que advogado tem que fazer justiça. Então, meus processos, eu ia fazer o máximo para eles ganharem, porque era a justiça do lado deles. Você carrega a justiça nas costas. Nas costas. É tanto que chegou uma época que eu fiz o próprio símbolo da balança. Eu disse, não, eu tenho que contrabalancear. Apesar de ser negociadora, eu fazia, não, eu tenho que fazer de tudo, eu tenho que tentar. E chegou uma hora que eu fiz assim, o que é justiça? É porque assim, minha mãe disse que eu sempre sou... Qual é o meu papel dentro do sistema de justiça? Dentro do sistema de justiça. Qual é o meu papel? Então, e qual é o ambiente que eu quero promover? Sim. Né? Um dia desse eu fiz audiência com um juiz. Quando eu comecei no escritório, que eu ainda estava na faculdade, e aí eu também dou crédito às pessoas que eu trabalhei, né?
Porque A o gente honra, advogado, né? o primeiro advogado que eu trabalhei, doutor André Pereira, eu honro ele até hoje, porque ele sempre foi um advogado muito combativo no sentido desenrolado, de tipo conversar, de ter amizade dentro das varas, assim, de conseguir despachar com o juiz, de ter livre acesso. E aí eu disse, não, porque ele é assim e consegue? É porque ele briga, porque se você brigar, meu amor, a portinha vai estar fechada. Com certeza. E aí os clientes às vezes não entendem, né? A gente tem que ter o equilíbrio. A gente tem que saber o momento certo. Lógico que vai chegar um momento que você vai ter que se posicionar. Opa, aqui não. Sim. Aqui é o limite. Mas, até então, é muito melhor a via conciliatória. Sim. Inclusive, eu trago isso para o direito de família. O direito de família tem muito isso, a via conciliatória, do que a gente estar em pé de guerra o tempo inteiro. Eu fiz audiência com um juiz que ele era de Paulista e agora está em Recife. Rapaz, essa audiência especificamente era uma instrução na vara civil e aí eu ia brigar. Eu estava disposta a brigar nessa audiência. Porque quem pediu a oitiva da empresa foi o advogado do autor e o autor não pôde comparecer porque ele não tinha o cartão de vacinação, ainda era aquela história. Enfim, e aí eu tava a fim de brigar com o advogado. Como é que o senhor pede que o seu cliente não está aqui? Não, entendeu? Já enfim, foi pronta. Quando chegou lá. Exatamente. Aí o juiz, quando sentou na mesa, eu lembro da senhora. Eita, ele me conhece. Porque desarmou. Porque, tipo assim, você já chega armada. Aí eu vou abrir um barracozinho aqui, vou. Aí, não lhe conheço, já tem um nome o barraco, né? O barraco já tem nome. Não, oi, doutor, tudo bom? Era o senhor de Paulista, eu lembro, a senhora fazia muita busca e apreensão. E porque era muito volume, era processo físico. Na época. Na época era processo físico, a gente carregava para um lado, para o outro, saía mandada. Aí Tá você vendo, levava... pessoal, que a gente tá numa geração agora que o negócio tá mais fácil. Não tem que ficar com essa história de dizer que vai desistir. Que o povo fala, olha, jovem advogado, que eu mais escuto até dentro de faculdade, que é desistir da advocacia que não dá dinheiro. Eu digo, gente, até correspondência jurídica dá dinheiro, só é querer ir atrás. E você se autoconhecer. Você saber qual é a sua personalidade, a sua característica. O que é que você faz de melhor? Vamos lá refletir o que é que você faz de melhor. Então vamos aprimorar isso, vamos colocar isso no papel, vamos aprimorar, né? Claro. Nós advogados somos empreendedores natos. Sim. Tá? Alguns têm outro perfil, mais de redigir, mais quietinho, aquele que fica no escritório, que eu preciso demais de alguém assim do meu lado. E tá difícil de conseguir boas pessoas assim. Tem um colega que ele faz essa parceria comigo. Sim. Né? Eu passo tipo algumas ações de direito imobiliário, responsabilidade civil. Sim. Ele monta tudo no esquema, com toda a jurisprudência, aí o visual law, com aquele negocinho bem maravilhoso. lindo. Pedro Vitor faz isso com essa... É jovem advogado, viu? Olha, Pedro Vitor, ele foi estagiário do escritório que eu trabalhei, que era um escritório que fazia mais criminal, e eu fazia parte civil. Passei pouco tempo para conhecer Pedro e outras pessoas, né? Que era propósito, propósito. Sempre é propósito. E aí, Pedro, até hoje, eu honro o Pedro, porque ele é um menino, assim, extremamente dedicado à advocacia dele. Se você entrar no Instagram dele, eu falo, Pedro, teu Instagram tá a coisa mais linda. E ele agora tá trabalhando, ele tá fazendo direito condominial. Pedro, que massa. E ele é jovem advogado. Ele terminou a faculdade, ele já emendou na porta. Na verdade, ele não tinha nem pego a carteirinha da OAB. Ele passou no 9º período, estava terminando a graduação, aí já se inscreveu na pós. É o que eu digo, é dedicação. Dedicação. E Pedro é assim. E ele me ajuda muito. Eu estava na conferência em Petrolina e eu liguei para Pedro. Pedro, eu tenho uma réplica para fazer. Eu crente que eu ia dar conta, né? Porque a gente não é assim também. Sempre. Dá conta de tudo. Sempre, exato. Aí eu, Pedro... eu não vou dar conta de fazer essa réplica aqui, não. Eu pensava que ia conseguir. Aí ele, deixa comigo.
Ai, que coisa boa. Né? É isso que eu falo, a importância do CEO e do CO e de você ter uma gestão de escritório bem estruturada. E aí essa gestão de escritório vai muito além de escritório físico. Vai para... Porque eu brinco hoje, que eu digo que o escritório é meu celular. Antes era o meu computador, hoje é o meu celular. Porque tudo eu resolvo pelo celular, tudo eu converso com as pessoas pelo celular, eu só preciso do computador para peticionar. Existem advogados, Graci, na área de aviação, o doutor Rafael mesmo, até deu fizeram uma matéria com ele, não lembro qual jornal aqui em Pernambuco, falando sobre isso. Ele tem uma enxurrada de processos de aviação e tudo ele trata do celular. É muito comum, porque assim, a gente precisa otimizar a nossa vida. Hoje tá tudo muito rápido, as notícias estão muito rápidas, tudo é muito rápido, Manu. Então, assim, não dá tempo pra gente perder, é o que eu tava falando. Você se encontrar, depois que você se encontrar, que você tá na casa do advogado, tem a ESA te dá um suporte, porque ela te dá o curso mais barato, porque assim, um curso que tu vai comprar do lado, na internet, não tô dizendo que os da internet não sejam bons, podem ser também, mas tem também aqui prata da casa, pessoas que têm muito tempo já de casa. Tive uma experiência maravilhosa, passando pelos cursos da OAB, por alguns mini cursos, palestras na ESA. Sim. Tive experiências maravilhosas. Conheci Raquel, não sei se você conhece Conheço Raquel. Fiz um curso de Raquel. E o que ela te direciona, os starts que ela te dá. E eu conheci Raquel na ESA. Foi uma palestra, se eu não me engano, na ESA. Não sei se foi um curso, não lembro. Então, assim, o advogado, ele precisa conhecer a sua casa, tá? E não interessa, porque muita gente faz uma relação política com a OAB. Não existe. Você é advogado independente com quem esteja na diretoria, hoje ou amanhã, enfim, mas você... A OAB é minha casa. A OAB é a minha casa. Não existe isso. Eu sempre tive, graças a Deus, livre acesso a Bruno, livre acesso a Fernando. Sempre no que eu precisei, a Ingrid me acolheu de uma forma. Ela fez um tour, que até agora eu tô esperando ela no podcast, porque vai fazer com ela. Vou fazer com ela igual eu fiz com o Xanco, pra eu vou começar a chorar, porque ela me mostrou a bem inteira. Isso. E aí eu tento fazer isso, sabia? Tem uma comissão que foi criada nessa gestão, é a Comissão de Estudos Jurídicos e Sociais. A indicação, a gente participou aí... Da indicação da presidente, tudo. E o pessoal que chegou dentro da OAB, a gente fez esse tour. As meninas e a diretoria da comissão, né? Especificamente. Meu Deus, eu nunca pisei na OAB, eu nunca vi, eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que existia aquilo. Eu fiz, minha gente, vocês precisam parar disso, vocês precisam da OAB. Né? A gente precisa. Tudo, desconto de tudo. É nosso órgão de classe. E outra coisa, eu comecei a ver o quê? Como você disse, você trabalha para empresa, você ganha o seu valor, você tem a questão lá do network, que é fortíssimo em qualquer evento. Além disso, eu posso ir na farmácia que a gente tem aqui, comprar remédio hoje muito mais barato. Eu tenho um espaço kids aqui. Então, assim, eu tô falando da OAB daqui. Fora as outras OABs que eu conheci, que eu posso falar da de Maceió, que Natália foi incrível comigo. Me mostrou a OAB toda. Disse, minha Nossa Senhora, aqui, até brinquei com ela, disse, aqui dá um forró. Aí ela fez, mas Graça, o forró vai ser aqui mesmo. O forró não vai ser distante. Eu disse, oh meu Deus, como é que eu venho? Na época era a eleição lá de quinto constitucional. E assim, as meninas estavam no flow e eu fazendo eventos. E outra, Graça, você conhece profissionais que estão, não digo que outro nível, mas sim, que, eu digo nível de conhecimento. Nível diferente, é isso que é importante. Entendeu? Eu aprendi, eu sempre tive, você falou também no começo, eu sempre tive amizade com as pessoas mais velhas. Eu amo. Apaixonada. Eu sou uma jovem velha. Eu fui pensar, exato. Eu sou assim também. Aí eu fui pensar, por quê? Porque eu acho que tenho sempre sede de aprender. Eu tenho sempre naquela amizade, alguém que me dá um conselho, aquela pessoa que diz, não faz isso não grita não, baixa o tom de voz. Pronto, contigo geralmente, a gente vai ter que encerrar, mas contigo os juízes geralmente tem essa história, né, do litigar.
E comigo é ao contrário. Comigo, que também não é bom, não. Eu entro na sala, aí eu entro bem amistosa, bem boazinha. Eu brinco, eu sou... Não sei se tu lembra da época, o pessoal às vezes brinca. Eu tô até fazendo um vídeo no Instagram brincando com o pessoal. Aquele gremlin. Sim. Pronto, eu entro na sala e aí eu tento fazer o acordo, passo lá 30 minutos na minha calma. Daqui a pouco, o advogado, ele já me tirou toda a paciência, ele já utilizou todos os meus cursos, ele vai jogar um pouquinho de água. Aí eu faço, tchic, na hora que eu faço, tchic, pronto, vamos começar, eu faço, doutor, vamos começar a instrução e tira a pulseira. Aí o advogado, quando eu começo a instrução, ele faz assim, mas doutora, a senhora não queria acordo? Eu disse, doutor, eu queria. Mas se eu não quis, então eu segui pra instrução. Não, vamos voltar pra fazer o acordo. Aí eu digo, tudo bem, vamos voltar pra fazer o acordo. É uma decisão, é como você disse, é a questão de família. A família te chama pro acordo. Agora, é toda uma estrutura que eu digo que o jovem advogado tem que ter. E é o único lugar que ele vai conseguir encontrar essa estrutura. Se ele quer conhecer o tribunal, se ele quer conseguir mobilizar melhorias para a classe, é dentro da OAB, porque ele vai conhecer gente que está igual a ele, gente que pode estar com 2, 3 anos mais que ele, gente que pode estar muito mais velho que ele. E ali é como você disse. Ali foi uma escola para mim. Pronto. E que vai te trazer a oportunidade. E não é só isso, Graci. Não é só oportunidade. E amizade. Profissional, sabe? Eu acho, eu dou muito valor ao conhecimento pessoal, de você com você, de você com sua profissão, de você com escolher as pessoas certas que vão caminhar contigo. Também tem isso. As pessoas que te valorizam, começar a enxergar, ter um propósito de verdade de vida. Então, isso... E eu pensei que não arrumava amizade, não. Aí quando eu disse, Senhor do céu, vamos fazer a lista. Gente do céu, eu juro, vai sair o livro, gente. Vai sair agora em maio. Enfim, esse aniversário vai sair. Eu sei que eu tô dizendo a vocês direto. Vai sair o aniversário em maio depois de 2 meses. Pois pode botar meu nomezinho na lista agora. E eu pensando na nada da lista, eu fiz, minha Nossa Senhora, cada dia que passa é mais gente. Xanco disse, eu vou de Pequena Sereia, porque vai ser tudo de fundo do mar. Eu vou até de Pequena Sereia. Eu disse, Senhor, cada vez mais comigo. Eu vou conhecendo mais gente. Obrigada, Manu, de verdade. Eu espero que a gente possa construir uma jovem advocacia diferente. Massa. Eu não digo só uma jovem advocacia, mas que eu sempre acreditei que na vida a gente tem que deixar algum legado. E eu espero em Deus que a gente... Esse é meu propósito. Exato. Deixar um legado. Deixar algo. Que as pessoas se lembrem de mim. Por alguma coisa. Não pelo abraço, não pelo aconchego, mas porque eu contribuí, para algo, para o crescimento pessoal dela, para nem que seja uma palavra de incentivo a outra mulher. Eu sempre. Né? Isso é que é o melhor. Obrigada por ter vindo, de verdade. 30 minutos é muito pouco, a gente gravar vários. Muito obrigada, gente, um beijão, eu encerro o podcast com o Manu e vamos embora pro próximo, que com certeza vocês vão amar. Vou começar a colocar mais por semana, que eu tô vendo que cada vez mais o nível tá aumentando. Viu? Um beijo enorme.